Não é segredo que todas as prisões são simplesmente aterrorizantes. Mesmo se você escolher ignorar a angústia mental de estar preso, há muito mais perigos que aguardam. Esses chamados prisões correcionais têm hierarquias sociais claras, e a vida é muito mais fácil para criminosos maduros, em comparação com os novatos. Assassinatos, espancamentos, abusos, roubos e torturas é o normal aqui. Não é incomum que ex-presidiários sofram de condições de saúde mental, como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as prisões mais perigosas do mundo. A prisão Black Dolphin na Rússia. Ela é um verdadeiro inferno localizado perto da fronteira com o Cazaquistão. Esta instalação hospeda os criminosos mais violentos e brutais do país, incluindo canibais, terroristas e serial killers. Aproximadamente 700 condenados vivem nesta prisão, que mataram quase 4.000 pessoas. Então não é de se admirar que esses prisioneiros sejam vigiados 24 horas por dia, 7 dias por semana, via vigilância por vídeo, e que os guardas façam rondas a cada 15 minutos para garantir que tudo esteja bem. 2 prisioneiros compartilham uma pequena cela de 4 metros quadrados, que fica atrás de 3 conjuntos de portas de metal para mantê-los extremamente isolados. The important thing is to avoid becoming embittered. It is so easy to turn into an animal here, but staying human, that's harder. That's why we try, both with each other and with the administration, to stay human. Eles só têm permissão para sair por cerca de 90 minutos, para se exercitar em um pátio de exercícios árido. Quando são movidos para qualquer lugar na prisão, eles são vendados e curvados, para que não possam aprender nenhuma das rotas ou entrar em brigas com outros prisioneiros ou guardas. A administração deve estar em alerta máximo o tempo todo, para garantir que as coisas não saiam do controle, pois esses prisioneiros são capazes de qualquer coisa. La Santé, em Paris, França. Inaugurada pela primeira vez em 1867, este é facilmente um dos lugares mais notórios do mundo inteiro. Muitos nomes famosos já estiveram aqui, incluindo o romancista Jean Genet, Carlos O Chacal, Bernadette Tapie e o infame gangster Jacques Merini. La Santé é conhecida por suas condições desumanamente duras e insalubres, que aterrorizam até os criminosos mais frios. Quase todos os prisioneiros são imundos, porque só tem permissão para tomar banho 2 vezes por semana. Os banheiros são expostos e os quartos raramente são limpos. Também abriga vários prisioneiros com doenças mentais, que são deixados sozinhos para se machucar e machucar outros prisioneiros. Esta prisão tem sido o local de várias brigas, motins, execuções e até fugas. As condições de vida foram relatadas como sendo tão terríveis que muitos dos prisioneiros tentam tirar suas próprias vidas. Prisão Central Ban Quang, em Bangkok. Construída em 1927 e 1931, esta infame prisão na Tailândia foi ironicamente chamada de Bangkok Hilton. Alguns dos criminosos mais perigosos residem aqui, incluindo aqueles que foram condenados à morte. Os locais também é chamado de Tigre Grande, porque devora homens vivos. I have no clue when I will die. They could inject me today or tomorrow. Como você provavelmente imagina, é facilmente um dos lugares mais assustadores do planeta. Mas aqui não se trata apenas dos criminosos perigosos. Esta instalação também é conhecida por alguns costumes e tradições extremamente estranhos e desumanos ao longo dos anos. Por exemplo, todos os presos costumavam ser forçados a usar ferros nas pernas durante os 3 primeiros meses de sua sentença, o que obviamente era incrivelmente desconfortável para eles em todos os sentidos. Até mesmo aqueles que foram condenados à morte tinham que usar esses ferros nas pernas até serem finalmente executados. Embora o uso de algumas tenha sido oficialmente descontinuado em 2013, acredita-se que alguns dos criminosos mais ameaçadores ainda sejam forçados a andar em correntes. Além disso, ela está superlotada e muitas vezes é difícil até caminhar. You cannot lie flat on your back. Put your hands on your stomach. If you do that, your elbows are on two other beds. That's pretty damn close, and that's 15 hours a day. Como a maioria das prisões, esta também tem um sistema de classes, e sim, isso se aplica às necessidades básicas,
como comida. Aqueles mais altos na hierarquia recebem mais facilidades e suprimentos em comparação com os que são considerados de menor classe. Também dizem que há muita corrupção e contrabando, já que muitos dos prisioneiros mais ricos conseguem obter drogas e o que mais desejarem. Além disso, quem se atreve a ir contra eles recebe uma boa surra ou uma facada nas costas. Prisão de segurança máxima Kamiti, localizada na Constituição de Roysambu, no Quênia. Você provavelmente ouviu falar de como as prisões neste país são duras, e esta é unanimemente conhecida como a pior. Colonizadores britânicos construíram essa instalação em 1954 e a modelaram no sistema antigo para abrigar infratores durante um estado de emergência declarado em 1952. Até hoje, a prisão ainda possui seu cadafalso original, mas não houve uma execução oficial desde 1987. A prisão tem a reputação de ser sufocantemente superlotada, pois abriga cerca de 2.500 prisioneiros, embora a capacidade oficial seja de apenas 1.200. Condições de saúde perigosas, como HIV e AIDS, hepatite, gonorreia, tuberculose, sífilis e muitas outras são predominantes aqui. Cada condenado queniano tenta ao máximo evitar ser enviado para lá. Em 2008, a infâmia da prisão cresceu ainda mais quando os prisioneiros começaram a se revoltar após uma busca por contrabando. Em 2021, a prisão voltou às notícias depois que 3 terroristas super perigosos conseguiram escapar da instalação. Após o incidente, não menos que 7 guardas foram presos por ajudar na fuga deles. Mesmo assim, é amplamente conhecido por ser o local de lutas de prisioneiros, assassinatos e muito mais. Muitos dos prisioneiros nunca saem vivos, e mesmo que saiam, têm que viver o resto de suas vidas traumatizados por tudo que passaram. Terre Haute, em Índia. Este complexo consiste em 3 unidades, máxima, média e baixa segurança. Foi chamado de Guantánamo do Norte por muitos e atualmente abriga o infame bombardeiro de Boston, Dzhokhar de Sardin. Ele está no corredor da morte. Foi acusado de ter condições extremamente inadequadas em sua unidade de confinamento especial. Any really bad thing you can imagine, they send guys here for that. Terrorists, murderers, you name it, they're here. Para os prisioneiros são negados os serviços básicos de saúde e à noite são sujeitos a tanto barulho que muitos sofrem de privação de sono e, consequentemente, graves problemas de saúde mental. A terrível reputação da instalação ainda permanece em todo o sistema prisional federal. Muitos pediram para que essa instalação fosse completamente reformada, mas não parece que isso vai acontecer tão cedo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está revisando sua política sobre pena de morte e, assim, as execuções federais foram suspensas apenas 3 meses antes do final do mandato de Trump. Sua administração realizou 3 execuções federais, incluindo a de Lisa Montgomery. Ela foi a primeira mulher a ser executada pelo governo em mais de 65 anos. Atualmente, 46 homens estão no corredor da morte nesta instalação, Diyarbakir, na Turquia. Essa instalação foi construída em 1980 pelo ministro da Justiça, após o golpe do Estado turco. Este local se tornou uma prisão militar sobre a lei marcial, onde a tortura era usada quase todos os dias. Quase 650 mil pessoas foram detidas aqui e a maioria foi espancada, torturada ou morta. Relatos afirmam que mais de 500 morreram durante este período. Muitos dos ex-presidiários que estavam em Diyarbakir durante os anos de 1980 compartilharam histórias horríveis. Eles foram supostamente submetidos a tortura sistemática, abuso mental, bem como privação de sono e alimentação, execuções simuladas, extração de dentes e unhas saudáveis, abuso sexual, choque elétrico nos genitais, enforcamentos e até coisas piores aconteciam aqui. Esta violação inaceitável dos direitos humanos contra os prisioneiros curdos é o que alimentou o surgimento do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que ainda protesta contra o Estado da Turquia. Em 2021, foi anunciado que a instalação de Diyarbakir se tornaria um centro de memória, cultura e juventude. Mas é seguro dizer que os horrores de seus crimes não podem ser esquecidos. No entanto, os oficiais de justiça turcos negam todas essas acusações e dizem que as coisas não eram tão ruins quanto se acredita.